Então, a gente vê que assim, a importância que tem esses primeiros 1.000 dias, né, para trazer principalmente sentimento de segurança, para trazer essa emoção que a criança precisa para ela se desenvolver de uma forma sólida, para não ser um adulto inseguro. E aí eu pergunto, quantos de nós entramos nessa vida e sim, temos essa insegurança, né? Somos sim, quantos de nós sentimos que puxa, temos ali guardado aquele sentimento de que em algum momento da vida a gente foi abandonado, principalmente pelos nossos pais, e isso vai ser um pouquinho mais, sempre vai ser um pouquinho mais enfatizado nesse sentimento pela mãe. Por quê? Porque é a mãe que tem essa conexão muito maior com essa criança, certo? Então, assim, é uma teoria que eu gosto muito. Piaget traz várias referências para a gente, né? Quando a gente vai estudar desenvolvimento infantil, é uma referência que eu gosto muito, tá? Porque ele traz aí em vários aspectos, né? Mas aí a gente tem que entender que a gente tem que olhar a teoria e encarar a realidade também, tá? Hoje a gente tem um absurdo, né, de pais que são realmente pouco preparados para gerar uma vida, né? Vivemos em um mundo que ele é muito mecanizado, ou seja, ele é muito online, ele é muito com falta de sentimento, tá? Ele é mecanizado, robotizado, é este o padrão, tem que ser feito dessa forma, e a gente não pode olhar nunca para sentimentos, tá? A gente tem hoje um absurdo de crianças ricas em brinquedos, ou seja, que tem uma monstruosidade de coisas, tá? Mas elas são pobres de acolhimento, elas são pobres de sentimento, por quê? Porque em muitos momentos, né, os pais trabalham tanto e deixam essa criança de lado e entendem que a prioridade é ter dinheiro para conseguir bancar essa criança. Mas não é só isso que uma criança precisa, não é só isso que um ser humano precisa. O ser humano precisa de muito mais que isso. Tá? Existe hoje nessa humanidade muita preocupação em ser e em mostrar, e muito pouca preocupação no que se sente. Por isso que a gente tem hoje um Brasil com mais de 20 milhões de pessoas com ansiedade, e isso registrado no SUS. Fora os casos que não são registrados, que não são contabilizados. Então, o Brasil, pós-pandemia, ele se tornou o país com o maior número de ansiedade, de ansiosos no mundo, tá? A gente tem um nível exorbitante. Por quê? Porque a gente tem muito disso, né? Preciso adquirir, e a gente ouve muito isso, engole um choro e vai, cala a boca e vai, né? E lá dentro tem algo gritando dentro da gente muitas vezes, eu não aguento mais, mas a gente tem a necessidade de afogar as emoções para que a gente consiga ter mais coisas, para desculpa, caiu novamente, vamos tentar seguir, tá? A gente tem a necessidade aqui de mostrar muito mais, né? De enfatizar o bem material e esquecer o que se sente. Ai, meu filho ganhou não sei o que no Natal, né? Ai, a mãe precisa lá fazer usar os afazeres de casa e tal, então a criança vai assistir a Galinha Pintadinha, e daí depois, mais tarde, com os anos, a gente vai perceber que a criança tem déficit de atenção ou TDAH ou qualquer coisa parecida, mas aí a gente coloca essa criança na frente de telas com cores que vão estimular profundamente o seu cérebro, e a gente não quer que isso tenha uma consequência, tá? O quanto a gente está contribuindo para
que a gente tenha uma futura geração adoecida. E é isso que eu queria mostrar para vocês. É isso que eu queria realmente enfatizar aqui com vocês, tá? O mais importante de toda a criação é a criança sentir, porque é ensinar a criança que ela pode sim sentir, tá? Ensinar para ela o que é correto, o que não é correto, para que ela sinta, tá? A criança sente, ela percebe, ela expressa de maneira que ela consegue. E o corpo mostra os sinais. Quando vem os sintomas, quando vem as doenças, o corpo vai gritar todos os sinais que essa pessoa precisa, esses pais ou cuidadores precisam entender e ouvir, certo? O corpo vai gritar, tá? O que nos falta aqui é um olhar mais profundo para perceber e acolher cada criança. Me perguntam talvez, né, se eu sou a favor da educação positivista, positiva, né? Está muito na moda, tudo, né? Sempre tem muita moda. Eu sou a favor de uma criação onde a gente tenha que demonstrar mais sentimentos, aonde a gente entenda, né, e olhe para essas crianças e perceba que a gente precisa colocar limites, porque as crianças elas vão nos testando sempre, tá? Mas elas também vão copiando tudo que a gente faz. Então não adianta eu querer exigir que a minha criança tenha uma alimentação saudável se eu estou comendo açúcar o dia inteiro, se eu estou comendo hambúrguer o dia inteiro, e a gente começa por aí. A criança aprende por imitação. Não vou querer que uma criança não fale um palavrão se a boca dos pais está sempre saindo palavrão e depois briga com a criança se ela fala, certo? Então a criança aprende por imitação, tá? E ela também vai aprender por imitação as coisas que não são positivas, tá? Como falta de caráter, ela também aprende, porque ela também percebe isso dos pais, né? Ela vai aprender que até onde ela pode ir com os pais, ela vai aprender isso de forma efetiva, certo? Então, eu acho que a gente precisa realmente, quando pensar em ter um filho, fazer um planejamento bacana. Eu sei que muitas vezes isso não é possível, que isso simplesmente acontece e que a vida é assim, a vida acontece e muitas vezes a gente não vai escolher, por quê? Porque aquilo é necessário para a gente aprender e evoluir, e tá tudo bem, mas que a gente tenha consciência que a gente está em fase de desenvolvimento com seres humanos que vão gerar, que vão é, é, gerenciar a nossa humanidade, e o que a gente quer para essas pessoas, o que a gente quer para as nossas futuras gerações. Então a gente tem que pensar nisso também. Por isso, eu trouxe para vocês dois óleos essenciais que eu gosto muito, que um deles é o Rose, eu aprendi a apreciar esse aroma, e isso para mim hoje é algo que eu adoro, eu tenho sempre na minha bolsa junto comigo. Ele aumenta a frequência vibratória do nosso corpo, tá? Ele vai incentivar a gente a olhar para o divino. E o divino não tem uma questão religiosa, tudo pode ser divino, né? A natureza é divina. O ser humano é divino. Quando a gente fala em divino, a gente pode perceber que a gente vai olhar para o bonito, para o lindo da vida, né? Com amor e com compaixão. Ele vai ajudar a regenerar não só a pele, mas também os sentimentos. Então, eu sou uma pessoa que, né, entre aspas, eu vou dar um exemplo, eu sou uma pessoa que sou frustrada. O que que eu quero passar para o meu filho? Então, o Rose é um óleo essencial que ele vai se conectar comigo e ele vai tentar ajudar a melhorar e curar essa frustração, porque ele vai trazer essa regeneração dos sentimentos, tá? E é por isso que eu gosto tanto desse óleo, né? Além, claro, né, de regeneração da pele, das linhas de expressões e tudo mais, além de aumentar nossa vibração, além de atuar na libido, ele vai melhorar o nosso campo vibratório. Então, assim, N benefícios, tá? Mas hoje eu queria trazer esses para vocês. E outro óleo essencial que eu gosto muito, tá? É o rosemary, que é o alecrim, que é a erva da alegria, que ela traz coragem, coragem principalmente de olhar para dentro, tá? Coragem, é,
de olhar e de aumentar a nossa autoconfiança, de trazer conforto para a gente, né? Para os nossos sentimentos, aquele conforto interno que muitas vezes a gente tem a necessidade de ter. Ele também nos dá coragem para agir, para pensar e para sentir. Porque às vezes, e isso não é raro, a gente tem medo até do que a gente pensa, a gente tem medo de ter sentimento, certo? E esse é um óleo essencial que nos encoraja a olhar para esse sentimento e trazer esse sentimento para fora e, né, expor realmente isso, certo? Então, esse seria o nosso tema, tá? Muito obrigada pela atenção e até o próximo encontro.